Que bom ter você aqui outra vez. Tudo bem? Vamos então para este assunto de extrema importância para todo mundo que vai prestar qualquer exame de ingresso, seja ele de faculdade, concurso público, que é o assunto da intertextualidade. Vamos ver como funciona? Observe, você tem aqui 3 poemas, um do Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1930, outro da Adélia Prado, escrito em 1976, e um outro que é a letra de uma música do Chico Buarque, escrita em 1979. O que você vai perceber é que o primeiro deles diz que quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é o contrário, diferente. Ora, se você observar o início dos outros 2 poemas, você vai ver que eles têm muita coisa parecida. Ou seja, esses poemas conversam entre si, há uma repetição de imagens, né? Esse anjo que aparece aí anunciando dificuldades e contradições. Esse primeiro, então, é o texto fonte, 1930, e os outros 2 são textos que tomaram emprestado uma parte desse texto primeiro, que é o texto fonte. Então, isso aí, o que os 2 outros poemas fizeram, chama-se intertextualidade. Como você deve ter percebido, é um assunto importante não só para quem lê, mas para quem escreve. E quais são as formas de você criar intertextualidade, já que todos os textos conversam entre si? Como é que isso acontece? Eu vou mostrar para você. Vem. A forma mais comum e mais simples de intertextualidade é a alusão. E o que é isso? Aludir significa referir-se, não é? Só que desta vez é uma referência muito leve, é um toque. É assim, de passagem, o autor faz referência a alguma coisa, a algum outro texto. Então, veja, com o passar do tempo, Gabriela começou a desconfiar que havia recebido um presente de grego do futuro marido. Ora, presente de grego, você precisa ter a perspicácia e o repertório sociocultural para perceber que isso aí é uma alusão, um toque relativo ao cavalo de Troia, ou seja, quando você ganha um presente que mais tarde se mostra um presente muito do safado. No segundo exemplo, você tem: meu avô Aníbal, em nossas festas familiares, depois de alguns copos, costumava se referir a si próprio como alguém que não era alegre nem era triste, mas sim poeta. Passava então a recitar versos conhecidos e desconhecidos dos presentes. Ora, ele claramente, o avô Aníbal, o que ele fazia? Uma alusão aos versos da Cecília Meirelles no poema Motivo, que dizia: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Daí a referência que o avô Aníbal fazia ao poema da Cecília Meirelles, uma alusão. Outra forma bastante comum de se criar intertextualidade é fazer uma citação, seja ela direta, com discurso direto, ou indireta, com discurso indireto. E o que é isso? É quando a pessoa, numa produção de texto, ela reproduz alguns trechos de outras obras, mas com a devida identificação da autoria. Ou seja, para você não correr o risco de plágio. Nesse caso, a citação pode ocorrer num discurso direto ou indireto exatamente por causa disso. Então, numa situação direta, como nos ensina o professor e crítico Humberto Eco, a literatura mantém em exercício, antes de tudo, a língua como patrimônio coletivo. A língua, por definição, vai aonde ela quer. Nenhum decreto do alto, nem por parte da política, nem por parte da academia, pode barrar o seu caminho. Ou seja, exatamente as palavras do professor e crítico Humberto Eco. Agora, eu posso fazer essa citação indiretamente. O professor e crítico Humberto Eco nos ensina que a literatura mantém em exercício, antes de tudo, a língua como patrimônio coletivo, que ela, por definição, vai aonde quer e que nenhum decreto do alto, nem por parte da política, nem por parte da academia, pode barrar o seu caminho. Está aí
a citação. Um dos tipos de intertextualidade mais conhecidos é a paráfrase. E o que é uma paráfrase? Parafrasear significa você reescrever um outro texto. Então você muda as palavras, as estruturas e tal, mas o significado do texto que você está reescrevendo, o texto-fonte, ele se mantém. A paráfrase é um elogio à obra que você reescreve. É a declaração do reconhecimento do valor dessa obra, da importância desta obra. Nós todos sabemos alguma coisa. Todos nós somos ignorantes de alguma coisa. Por isso estamos sempre aprendendo. Estão aí as palavras originais do Paulo Freire. Poderíamos fazer uma paráfrase, ou seja, reescrever esse texto assim. Todas as pessoas são capazes de ensinar e de aprender, daí ser o aprendizado um fator constante em nossas vidas. Percebeu? Da mesma forma que você tem lá o texto-fonte do Gonçalves Dias, de 1857, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ora, é claro que você já viu esses versos aonde? Reescritos no nosso hino nacional. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Isso é uma paráfrase. Provavelmente, o tipo de intertextualidade que nós mais conhecemos é a paródia. O brasileiro, como a gente sabe, tem um grande senso de humor. Então, evidentemente, as paródias estão presentes, seja nos textos, na publicidade, nas músicas, né? Então, o que é fazer uma paródia ou parodiar? É você pegar um texto e desconstruir, quer dizer, não tem nada a ver com o texto anterior. Ele é submetido a uma releitura, geralmente com o objetivo de fazer uma crítica no seu conteúdo e principalmente gerar humor ou ironia. Veja, você tem aí um quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, uma propaganda da Bombril imitando a Mona Lisa, e aí você tem o quadrinho da Mônica Lisa, dos famosos quadrinhos brasileiros. Ora, essa desconstrução é chamada de paródia. A paródia que acabamos de ver é uma paródia visual, mais fácil de você identificar, não é? Já a paródia, quando ela é verbal, que ela está usando palavras, ela é um pouquinho mais difícil de perceber, mas assim também não muito difícil. Veja, todos conhecemos os famosíssimos versos de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Pazárgada, ou seja, uma terra imaginária que ele cria para fugir de uma realidade que o aflige. Então essa terra, ela é ideal, ela é amigo do rei, tem a mulher que ele quer na cama que ele escolhe, ele não é feliz aqui, então a existência lá em Pazárgada é uma aventura e tal, que mesmo a Joana Louca de Espanha, a rainha de Espanha, a Joana Louca, rainha e falsa demente, exatamente porque Joana Louca não era bem louca, vem a ser a contraparente da nora que eu nunca tive. Aí você pega um poema do Milor Fernandes, que diz que Manuel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Pazárgada. Ou seja, em vez de ir para Pazárgada, ele está saindo, dizendo o quê? Que ele é inimigo do rei, que ele não tem nada do que ele quer, não tenho e nunca terei, aqui eu não sou feliz, a existência é tão dura, as elites tão senis, que Joana, a louca da Espanha, ainda é mais coerente que os donos do país. Veja que abertamente ele critica o governo, o sistema do Brasil e quer ir embora daqui. Isso é uma paródia sobre versos tão importantes quanto Vou-me embora pra Pazárgada. Ou seja, Milor Fernandes mostra ao Manuel Bandeira que Pazárgada realmente não existe. O que você acabou de ver são as fórmulas mais comuns de intertextualidade dentro de qualquer exame de vestibular ou concurso público. Existem outras? Sim. São menos presentes? Sim. Mesmo assim, vamos vê-las.
O pastiche é um texto ou uma obra em que o autor procura, intencionalmente, imitar o estilo do outro, mas não com a ideia de desconstruir texto-fonte, de fazer paráfrase, nada. Na verdade, ele vai pegar o estilo do autor e vai imitar esse estilo escrevendo um outro texto. Veja, o Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele escreve: pobre Luiz Dutra, apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que lhe aprovasse a recente produção, e eu falava-lhe de 1000 coisas diferentes, de tudo menos dos seus versos ou prosas, ou seja, o indivíduo evitava essa conversa. E aí você tem um outro texto do Haroldo Maranhão, Memorial do Fim, que conta a morte do Machado de Assis, que diz: chegou um minuto extremo em que se fez patente que Jatobá estivesse por meter uma caneta na mão do moribundo para sacar-lhe o prefácio. Percebeu ela que se esfarrapavam fins de vida. Paulo Jatobá disse a si: seria correr mais que ela. Ela é ela, nem se precisa nomear a morte. O prefácio vivia ainda, o prefácio mexia-se, seria questão de 1 minuto. Observe as semelhanças de estilo, de vocabulário que você tem nos dois textos, ou seja, Haroldo Maranhão faz um pastiche da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um outro tipo de intertextualidade que a gente sempre vê, mas nem se lembra de que isso é uma intertextualidade, é a epígrafe. Você já deve ter aberto um livro, 2, 3, 50 livros, não importa o número. Assim que você abre o livro, umas 2 páginas antes de começar esse livro, tem lá uma citação qualquer de um outro texto que tem alguma coisa a ver com o que você vai ler. A gente chama isso de epígrafe. Por exemplo, você abre lá o Sagarana e vai ao conto Sarapalha, do João Guimarães Rosa. Na primeira página está lá: canta, canta, canarinho, ai, ai, ai. Não cantes fora da hora, ai, ai, ai. A barra do dia aí vem, ai, ai, ai. Coitado de quem namora. Ou seja, esse pequeno texto tem a ver, Sarapalha conta, né? Ou diz: urge enfrentar o tempo que nos procura. Onde está isso aí? Ora, você vai ao livro Uma Autobiografia, do Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, e você vai encontrar essa citação do Shakespeare no conto ou na peça Cymbeline, tá bom? Isso é uma epígrafe. A gente já podia parar por aqui, mas eu não posso deixar de colocar aqui para vocês algumas recomendações importantíssimas. A gente já falou aqui da importância do repertório sociocultural, mas em termos da percepção da intertextualidade, essa ideia fica muito mais importante ainda. Portanto, algumas recomendações importantíssimas. Primeiro, seja pessoa proativa. Leia, pesquise, procure, pergunte. 2. Não espere apenas pelas informações e pelo conhecimento que você recebe na sala de aula. Livros, filmes, vídeos, revistas, a internet são fontes importantes para o aumento do seu repertório sociocultural. Ou seja, quanto mais você sabe, mais você lê direito, mais você escreve bem. Busque também tudo por conta própria. Aprenda a aprender, ok? É isso. Se você gostou, já sabe, deixa aí o seu like, inscreva-se